Está no ar, Grito dos Atingidos com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias de todo o povo atingido pelos crimes socioambientais causados pela mineradora Vale com a cumplicidade do Estado. Este é somente um teste. Ninguém fala nada, não sabe se tá testando. Atenção, isso é uma emergência. Atenção, atenção, atenção. Isso é uma emergência. Atenção, atenção. Ó, tá doido? Acontecer o que aconteceu em Brumadinho, não, rapaz, você tá doido? Atenção, dentro de instantes a sirene será acionada para teste do sistema de alarme. Este é somente um teste. Se for firmado, se for dialogado com a comunidade, não deixar de dialogar com a comunidade, não deixar de passar no Podema, no Podema, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento do município, de não deixar de envolver essa comissão de meio ambiente, porque não é contestação do Executivo. O último não teve essas etapas nenhuma. O último foi feito um acordo desobediente, um acordo sem dialogar com a população. E que também não seja só envolvido com a comunidade do Capão, já que também o transporte vai cortar o município de Sassi. O André colocou muito bem. A cidade de Filité não aprovou e tem até uma lei no qual proibia de ter minério transitando dentro do centro. E essa operação vai ter minério passando dentro do centro, principalmente porque o centro da cidade está mudando de localidade. Se passar em próximo BH, está passando no centro da cidade, que é uma pergunta para vocês. E eu também peço que, dentro desse documento, seja feita análise de água, porque a população consome aquela água não só para irrigar a plantação, mas também para consumo próprio, que mesmo sendo só o transporte de minério, a gente sabe que ali é o local que está as minas e o futuro próximo da mineração de ativar outras áreas. E a gente precisa de um caminho. E era só este primeiro e muito obrigado. Frei Gilvander Luiz Moreira. Frei Gilvander vai falar, vamos ouvir. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, junto com o nosso irmão Alexandre Gonçalves está ali. Vim lá de Belo Horizonte, nós já acompanhamos em todo o estado de Minas Gerais a luta em defesa dos camponeses, das comunidades tradicionais, dos agricultores familiares, a luta pelo meio ambiente. Nós, da Comissão Pastoral da Terra, diante da emergência climática, dos eventos extremos cada vez maior, diante dos clamores da Mãe Terra, não é mais suportável ter mineração nem de Birité, nem de Sarzedo e nem em nenhum lugar de Belo Horizonte. Trabalhadores que são puxa-sacos de mineradora.
Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Sarzedo, região metropolitana de Belo Horizonte. Terminou agora há pouco. O final da reunião aqui foi meio tensa, porque a mineradora Santa Paulina está insistindo em retomar a mineração em Ibirité, mas fazendo escoamento, retirando o minério aqui a partir do município de Sarzedo. O que é preciso dizer para as autoridades, para a sociedade sobre esse conflito, a insistência da mineradora Santa Paulina em retomar a mineração em Ibirité e afetando também o povo de Sarzedo? Olha, Frei Giovanni, em primeiro lugar, dizer que a população de Sarzedo já é afetada pela atuação predatória de outras empresas. A principal delas é a mineração Itaminas, que inclusive por meio de uma barragem mantém condenada há já alguns anos a população sob um terror de possível rompimento dessa barragem. Eu vi aqui agora no centro da cidade cheio de plaquinhas, as né? placas, rota etc. de fuga, rota de fuga. Compromissos que foram assumidos com o Ministério Público no bojo de uma ação civil pública e que a gente percebe que não vem sendo cumprido. Já passaram-se aí mais de 2 anos, essa barragem ainda não foi desmantelada. Ela continua aí prejudicando a segurança, a tranquilidade, o convívio harmônico dessa comunidade. São mais de 5 mil pessoas. Mas eu queria dizer sobre a questão da Santa Paulina que é o seguinte, que é mais um problema que vai incidir em uma realidade que já está saturada. Então, uma comunidade que já está saturada por problema de transporte de caminhões, a mineração em Itaminas, pelo problema da questão da barragem, etc. e tal, já está saturada com todos esses problemas. E aí, pelas palavras aqui dos representantes do Poder Executivo Municipal de Sarzedo, eles já tomaram uma decisão que querem regulamentar o transporte de minério da mineração Santa Paulina pela estrada rural do Capão, pela região rural do Capão, vamos dizer assim... Aqui no município de Sarzedo, viabilizando a mineração da Santa Paulina. Viabilizando a mineração da Santa Paulina. E aí, assim, o grave disso, como eu estava dizendo, é que eles colocam isso com uma naturalidade e dizem o seguinte, olha, nós vamos fazer uma duplicação dessa estrada rural. Olha, a gente sabe, ô Frei Giovanni, que se você faz se ele simplesmente cuidasse de uma manutenção da estrada, de melhorias da estrada, etc., mas mantendo ela com uma característica rural, já atendia às demandas da população que vive naquela região, os agricultores familiares. Mas não, eles querem ir além, eles querem fazer uma duplicação de uma estrada, ou seja, é claro que isso vai ser um vetor de descaracterização dessa área. E aí, assim, em breve, pode ser que num novo plano diretor ou numa emenda de um plano diretor, essa área rural seja redimensionada, diminuída, abolida, acabada. Então, assim, a preocupação que a gente tem é que a gente vê que o poder público municipal, ao invés de se preocupar com os interesses da população, parte dos interesses da mineração, acena como se aquilo fosse ajudar de alguma maneira a população, mas fica muito claro, as palavras foram claras. Eles querem viabilizar o transporte do minério da Santa Paulina. Os interesses da população, os direitos da população ficam em segundo plano. Então, assim, uma notícia péssima para a população de Sarzedo que a gente recebeu aqui hoje, que inclusive não só a área rural, esse minério está transitando também na área, vamos dizer assim, urbana da cidade, com destino à cidade de Mário Campos, onde existe um terminal de cargas. Então, assim, impactando 3 municípios, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos. Então é uma mineração, a mineração Santa Paulina é uma empresa que ao longo dos anos não consegue comprovar a viabilidade ambiental, social desse projeto minerário, né? Já foi, vamos dizer assim, derrotada várias vezes em várias instâncias, mas insiste em, mais uma vez, tentar botar de pé o seu projeto de destruição de uma área, que em Ibirité é a área de proteção especial do manancial de Taboões, um dos mananciais que abastece a região de Ibirité, do Barreiro, enfim, que dá água para a vida das pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. Então é muito grave essa reunião que aconteceu aqui hoje em Sarzedo, porque demonstra que já existe um acordo sendo formatado, em primeiro lugar, pela mineração e pela Prefeitura Municipal de Sarzedo, para depois ouvir algumas considerações da população. Isso é inaceitável, nós não podemos aceitar que isso aconteça aqui, repito, porque já é uma população penalizada por uma mineração de um porte muito maior do que o da Santa Paulina, né, que é a mineração em Itaminas, com a questão do transporte de caminhões dia e noite, final de semana, e com a questão, sobretudo, da barragem, que compromete aqui a segurança, a tranquilidade, a
pessoas aqui no município. Então, uma notícia muito ruim, nós temos que resistir e lutar contra essa iniciativa. Henrique, eu também fiquei muito indignado ao ver esse tom aqui da Prefeitura de Sarzedo, né, falando muito em comum acordo com o representante da mineradora Santa Paulina aqui no sentido de fazer um tal de TAC, que é um termo de ajuste de conduta para viabilizar a construção dessa estrada e na prática viabilizar essa mineração. Acho que isso é muito injusto, porque esses três municípios, como você está falando aqui, né, Sarzedo, Ibirité e ao lado aqui também Mário Campos, municípios onde ainda resiste, assim, com centenas de agricultores familiares, né? A produção de alimentos aqui ainda é forte, os principais fortes. A gente vê essa investida das mineradoras continuarem. Mário Campos tem outras mineradoras querendo abrir. A Santa Paulina, uma conversa aqui sem pé, sem cabeça, diz que minerou em 1940 e agora com autorização da SEMAT tem direito de um negócio sem pé, sem cabeça. Como você falou, a mineradora Santa Paulina está coladinha ao lado do manancial de abastecimento de Taboões, né? E do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e outros 3 mananciais também de abastecimento que tem ali em Ibirité, né? Quer dizer, continuar essa mineração é um negócio suicida. E a coisa que... Acabar a questão hídrica aqui da região, acabar também com a agricultura familiar, é um absurdo, né? É um absurdo, Frei Gilvander. Agora, o que a gente tem que ressaltar aqui, deixar um sinal de alerta, a gente viu representantes aqui do Legislativo até fazendo argumentações em prol dos interesses da comunidade rural e tal, mas você vê já uma articulação muito forte entre o Poder Executivo Municipal e até membros aqui, representantes aqui de mandatos estaduais. Um assessor aqui que se exaltou, disse que em Sarzedo não é assim, que quem manda são eles, quer dizer, coagindo aqui a população a não falar, né? Quer dizer, o problema era a fala, a indignação desse Parece assessor. Parece que é assessor da deputada Ione Pinheiro, assessor né? da deputada Ione Pinheiro, que ele se exaltou porque a fala, que pelo fato de movimentos de defesa do meio ambiente, a pessoa não ser um morador, sabe? Como se a Constituição do Brasil houvesse uma Constituição de Sarzedo, né? Então o cidadão brasileiro que se ocupa da questão ambiental não pode vir aqui dar sua contribuição, porque esse assessor parlamentar proíbe, porque aqui não é assim, aqui quem manda são eles. Eu falei em nome da Comissão Pastoral da Terra, que é uma pastoral social da CNBB a nível nacional, tem 48 anos de história, né, de dedicação, defesa dos camponeses, dos povos, comunidades tradicionais, do meio ambiente. A gente pode atuar em qualquer município do Brasil, exatamente, né? Não, mas segundo o assessor parlamentar aqui da deputada Ione Pinheiro, aqui não funciona assim, quem manda são eles, e que aqui isso não vai acontecer. Então alguns interpretaram isso de uma forma com um tom ameaçador, etc. Eu só coloco o seguinte, eles não vão passar com esse tipo de agressão à participação popular, à democracia, à luta do povo por seus direitos. Então é isso aí, a nossa mensagem é de solidariedade à população aqui do Capão da Serra, para que juntos eles não sejam agredidos por essa iniciativa da mineração de Santa Paulina. Muito obrigado, Henrique. Vamos seguir a luta justa por justiça socioambiental. Um abraço, Frei Gilvander. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram.